Bom, vamos então aqui conversar com os nossos convidados, o professor Pablo e o Ricardo Couto. Couto, pelo que você apurou pela soma de votos, já existem os 54 votos que devem tirar a presidente Dilma? São 3 levantamentos, Heródoto, que eu peguei agora, 5 minutos atrás, dos 3 maiores jornais do país. Da Folha de São Paulo, 54 votos, que é o mínimo necessário para aprovar o impeachment. O Estadão, aqui de São Paulo também, 55 votos, um a mais. E o Globo do Rio, 53. Esses números são feitos a partir de discursos, de entrevistas, declarações em on, né, para a imprensa. Então esse é o último levantamento desses 3 grandes jornais. Então poderíamos considerar, sei lá, na prática, que a partir desse momento ela está já impedida ou não? Tudo indica. Agora, eu estava comentando com o professor Pablo, quando você atinge esse mínimo, a tendência é que os outros, indecisos entre aspas, né, porque até o último momento tem negociações, também apoiem o impeachment, né, porque eles não vão votar na tese de derrotado, no governo que está saindo. Sempre é melhor ficar com o governo que está entrando. Então, esse número pode ser ampliado. Pode ser ampliado? O cálculo do governo, né, dos especialistas do governo, o Eliseu Padilha e o Jucá, que entendem de plenário, é em torno de 60 votos a favor do impeachment. É o cálculo do governo. Te surpreende o que o Couto está dizendo nesse levantamento que ele fez ou não? Não, é bastante esperado. É bastante esperado. Já faz algumas semanas que o jogo está definido, né? A gente estava esperando, talvez, que tivesse alguma grande surpresa, só uma grande carta nas mangas aí que ninguém sabia, podia reverter esse jogo, mas aparentemente não surgiu nada. Tá bom. Eu vou convidar o professor Alexandre Hecker, que está aqui conosco. Alexandre, tudo bem? Obrigado por ter vindo para conversar conosco, por favor. Obrigado, Alexandre. Muito prazer estar com vocês. Por favor, vocês, a sua cadeira está ali, ó. Boa tarde. Alexandre, eu vou repetir a pergunta que eu fiz para os nossos convidados, o professor Pablo e o Couto, que você já conhece. Pela contagem que o Couto está fazendo, pela manifestação que já foi feita no plenário, nós já teríamos 54 votos, portanto, se fosse a votação agora... O golpe está consignado. O golpe? Como assim? Estou brincando. Não, tudo bem, não. Evidentemente para puxar o assunto, claro, né? Porque não há nenhuma razão, a meu ver, que se possa atribuir a esse processo todo uma ideia de golpe. Mas, de toda forma, parece que os representantes do PT conseguiram identificar a narrativa, ou seja, exigir que as pessoas se posicionassem a favor ou contra o golpe. Não era essa a discussão, tínhamos que ter outras questões, mas não é possível que você tenha um número X imenso de deputados eleitos pelo povo, senadores eleitos pelo povo, o Supremo Tribunal Federal avalizando e determinando os caminhos desse processo todo e que depois você chame tudo isso jogando fora, desde que a decisão seja desfavorável a Dilma. Ela disse que se for desfavorável é golpe, se não for desfavorável não é golpe, mas se for desfavorável, ou seja, é uma narrativa absolutamente ideologizada no mau sentido e marcada por uma série de ideias que pretendem esconder a realidade do país, né? A meu ver. Pablo, posso fazer uma pergunta? Pode fazer, pode. Aproveitar que ele chegou no embalo, né, professor Alexandre, seja golpe ou não, impeachment, né, a partir de amanhã teremos um novo presidente, né? Muito dificilmente, pelos números que temos nesse momento, a presidente Dilma possa voltar ao cargo, né? Parece impossível. Eu pergunto o seguinte, o que muda com a troca de presidente a partir de amanhã, que tudo indica que vai acontecer? Já mudou, né, Couto? Já houve uma mudança, no sentido, creio eu, pelo que se pode perceber do espírito das pessoas com que se conversa, uma expectativa de alguma melhoria no sentido do respeito às regras da vida republicana, acho que nesse sentido. Agora, evidentemente não se vai esperar tanto assim de um novo governo que era exatamente, foi eleito junto com a Dilma, não é? Quer dizer, o PMDB é ali o sócio, o grande sócio
e que, de alguma maneira, até se locupletou disso, né? Nós não temos... O próprio presidente da República parece que teve questões relacionadas a esse esquema malévolo que se instituiu no país, não é? Então, na verdade, ocorre que, como a imprensa, como nós todos, estamos muito mais atentos para essa questão, é muito difícil que o governo do Temer venha a reconstruir esse sistema de poder baseado na exploração da Petrobras, etc. Isso é muito difícil que venha a ocorrer. E só isso já é um ganho. Chegaremos em 18 e vamos até lá, sem dúvida, pensar na reforma política, que é extremamente necessária. Não podemos parar por aqui. Tá. Pablo, algum comentário? Eu penso muito na mudança de orientação de política econômica e social. A gente vai ter uma mudança expressiva. O segundo mandato da presidente Dilma já indicou uma mudança de rumo em relação ao primeiro mandato e ao governo do presidente Lula, que a precedeu. Mas agora a gente vai ter uma mudança de orientação mais drástica, né? A gente tem uma PEC muito agressiva que vai limitar o gasto em saúde e educação, que ela está aí para ser votada logo após o impeachment. A gente tem a reforma da Previdência, então a gente vai ter uma tentativa de implementar políticas liberais que vão mudar bastante a atuação do governo em relação ao que vinha sendo... Um pouco em relação ao que vinha sendo o segundo mandato da Dilma, muito em relação ao que vinha sendo antes. Não é? O primeiro mandato da Dilma e os 2 governos do presidente Lula. Aí uma mudança mais expressiva. Entendo. Bom, vou perguntar outra coisa para vocês. No discurso, o presidente Dilma atribuiu ao Eduardo Cunha o impeachment. Agora pergunto, é possível atribuir só a ele ou a tudo que aconteceu no país, inclusive os movimentos sociais, mas o pessoal na rua? Deixa eu aproveitar, Heródoto, que você falou o nome do Eduardo Cunha. Tem um fato novo hoje. Muita gente estranha, né? A Dilma deve perder amanhã o cargo, vai ser julgada amanhã de manhã. O Eduardo Cunha ainda tem um julgamento marcado na Câmara para o dia 12 de setembro, 12 próximo, né? Mas na Justiça não tem. E hoje houve um fato novo que ouviram, ainda estão na fase de ouvir testemunhas. Na Justiça? Na Justiça, no Supremo. Quando você fala Justiça, está falando o quê? No Supremo? Supremo, no Supremo. Onde corre o processo há 2 anos. Porque ele tem foro especial. Exatamente. Contra a Dilma, o impeachment não tem 9 meses, não sei exato. 9 meses. Mas é um exagero atribuir a ele o impeachment ou não? Eu acho que porque ele aceitou. Mim, só para responder a tua pergunta bem rápido, vamos ouvir os professores. Eu acho que se deve atribuir a perda da maioria parlamentar, em termos políticos, tirando a questão econômica e tal. Claro que o Eduardo Cunha teve um papel fundamental nisso, né? Ele conseguiu mobilizar a maioria da Câmara contra o governo. Quanto a isso, não há dúvida. O que vocês acham? Eu acredito que esta é apenas uma desculpa da presidente Dilma, ex-presidente Dilma, para justificar, já que ele é um bandido. Não foi uma vingança pessoal do Cunha contra ela? Pode até ter sido a abertura inicial do processo, mas veja, quantos foram os votos de deputados? 380... Mais de 2/3, bem mais de 2/3. No Senado também. No Senado a mesma coisa. Então, evidentemente, o Eduardo Cunha, eu até acredito, se a gente for dar trela a um espírito um tanto assim de complô, que por aí existe, as explicações, etc. Eu até acredito que o processo que se desenrola há 2 anos do Cunha foi retardado por interesse político. Provavelmente ocorreu isso. Mas a política dessa forma que se faz parlamentar é a forma menos ruim de fazer. Eu imagino que uma ditadura ou um sistema autoritário seria bastante pior que isso e nós não ficaríamos sequer sabendo do que está acontecendo. Mas não quer dizer que não haja uma série de mazelas. Agora, eu queria observar o que o colega falou a respeito da mudança. Talvez, evidentemente, venha a se discutir uma agenda liberal, tomando certo cuidado com relação a essa palavra, para que a gente não identifique que há uma luta
de classes estabelecida, a Dilma representando o proletariado, que faz o bem para os trabalhadores, que luta por salários melhores, o primeiro governo Lula, etc. Tal. Nada disso é verdade. O Lula fez acordo com os mais tradicionais proprietários dos meios de produção do país. Os bancos nunca lucraram tanto quanto no tempo do Lula. Ocorre que o Temer, evidentemente, é um homem com seus limites, mas eu não creio que vai se estabelecer agora uma ditadura da burguesia para eliminar os direitos dos trabalhadores. Esse é um discurso extremamente ideologizado e primário. Bom, como você citou o Lula, vamos ver também o que o senador Magro Malta disse agora há pouquinho a respeito do Lula. Pois bem, senhor presidente, mas eles, quando falam do conjunto da obra, daquilo que eles fizeram, eles contam como se Lula tivesse descoberto o Brasil, escreveu a carta de Pero Vaz de Caminha e rezou a primeira missa. Aqui não tinha nada antes da chegada dele. E aí, professor Pablo? Tem momentos graciosos também. Eu acho que não é uma questão de fazer apologia do governo Lula. Exato. Não se trata disso, né? Mas que tem uma mudança aí de... Na verdade, essa mudança aconteceu no governo Dilma. Segundo o governo Dilma, e parte da crise tem a ver com a abrupta mudança, não é? Ela fez uma campanha de defesa das políticas anticíclicas que ela vinha fazendo aí no primeiro mandato. Desculpa, o que é uma política anticíclica que eu não consigo entender? A política anticíclica é uma política na qual, contraintuitivamente, no momento de crise, ao invés de você economizar dinheiro, você gasta para reaquecer a economia. Sim. Isso ela estava fazendo no primeiro mandato. Mas para eu gastar, de onde eu tiro? Às vezes você se endivida, não é? Com a expectativa de acelerar a economia e esse dinheiro você resgatar com a economia aquecida, crescendo, você arrecada com... Eu faço mais dívida, é isso ou não? Você faz mais dívida. Só para eu entender, senão não estou entendendo. Você faz déficit, né? Você pode fazer déficit, né? Você começa a gastar mais. Com esse gasto é investimento público, a economia reacende, supostamente, se tudo der certo. Depois você rearrecada novamente no momento posterior e aí você pode desacelerar, diminuir o investimento público. Ela estava nessa atuada no primeiro mandato e no debate ali com o Aécio Neves, durante o período eleitoral, ela falou, vou manter essa política, que essa política estava mantendo o nível de emprego em níveis muito razoáveis para um período de crise. Não, muito bons. Muito bons. Eram bons, muito bons. Acho que menos de 10%. Exato, a gente estava quase encostando ali no pleno emprego. É pleno emprego, é verdade. Então, é verdade. E a renda aumentando também. A renda estava aumentando, o trabalho formal estava num nível muito alto em relação ao nosso histórico. E uma vez que ela assumiu com esse discurso, ela fez um cavalo de pau ali, ela mudou completamente. E quando ela botou o Levi lá? Quando ela botou o Levi. Quando ela fez isso, ela perdeu o apoio que ela tinha interno. Que os eleitores dela estavam votando na manutenção dessas políticas. Quando ela mudou de política, ela perdeu o interno. Ela tinha muita dificuldade política de manter o apoio externo, e aí esses dois fatores, ela não tem apoio interno e ela não conseguia lidar muito bem com o Congresso porque ela não tem habilidade política nenhuma, é um fator fundamental aí para acontecer o que aconteceu, não é? Esse impeachment caminhar. Porque, se a gente lembrar, em 2015, o impeachment ele não era apoiado por ninguém. A gente teve manifestação da Fiesp contrária, da Câmara Americana de Comércio contrária, do New York Times contrária, todos os meios de comunicação contra o impeachment. Todo mundo era contra o impeachment, embora as ruas estivessem fervendo em 2015, não é? E o Temer também era contra. Ele deu declarações, que era contra. Vocês devem lembrar. Em 2015 todo mundo era contra. Que era impossível, né? Que isso ia criar uma crise, eu me lembro disso. Eu acho que você tocou no ponto... Eu tenho a impressão que, do ponto de vista do entendimento da população, o momento de virada foi quando ela, nos primeiros dias do segundo mandato, chamou toda a equipe do Henrique Meirelles, do Joaquim Levy, etc. e tal, que era gente do Aécio. Exatamente. Esse momento, eu acho, não, isso é difícil, mas soou como uma grande traição. Ao quê? Aos eleitorado dela. E a partir daí o PT começou a fazer oposição a ela, ao Joaquim Levy, desde o começo queriam a cabeça dele, os movimentos sociais também. Né? Então, só uma coisinha para amarrar as coisas. O Henrique Meirelles foi presidente do Banco Central
Nos 8 anos do governo Lula. Exato. Né? Depois, no começo do segundo mandato da Dilma, ele queria que o Henrique Meirelles fosse o ministro da Fazenda. E agora o Henrique Meirelles volta como o ministro Temer. Vejam como são as coisas. Essa continuidade é que me faz pensar que não há nenhuma grande mudança em termos de política econômica. Não, mas é um acentuamento dessa inversão de política, né, da política que foi vendida durante o processo eleitoral. Ela foi invertida e agora ela está acentuada. Isso sim. A gente vai continuar aqui a nossa conversa. Ainda bem. Esclarecedora. Quando não entendo, eu digo, para que eu não estou entendendo. Nosso convidado está aqui conosco. O Alexandre estava lembrando do quê? Não, algo da minha memória pessoal. Estava lembrando quando você foi meu professor na USP. Peraí. Todo mundo foi aluno do Heródoto. Foi impressionante. Todo mundo que vem aqui foi aluno. É que ele trabalhou em lugares com e muito historiador respeito. Também, como o senhor, né? Historiador. Me chame de você, por favor. Vocês são colegas, né? Também. Então deixa eu aprendi muita coisa com ele. Eu gosto muito de fazer pergunta com o repórter, não gosto de responder. O senhor que é historiador como Heródoto, né? Lembra de alguma crise no Brasil tão grave como essa que nós estamos vivendo, econômica, política, social? E como é que nós saímos dela, o senhor lembra? Quando? A grande crise é aquela que a gente está vivendo sempre. Hoje. Todo mundo diz que é a maior da história. Hoje... O senhor concorda que é a maior da história? Não concordo. Qual foi a maior? Não, nós vivemos o período de 64, com a instituição do governo político-militar, depois nós tivemos a época da luta pelas diretas, depois tivemos... Não, mas aí não foi crise, aí foi uma coisa boa. Aí eu acompanhei tudo. A crise saiu-se bem dela, né? Embora você lembre que não ganhamos. Os meus alunos, na época da luta pelas diretas, me aguardaram na porta da escola e chorávamos juntos porque a emenda do Faltaram Dante 22 votos. Oliveira não passou. Faltaram 2 votos. 22. 22? Dos ausentes que se esconderam na hora da votação. Então, aí o Tancredo vem aquela coisa, o Tancredo chega e morre. E coloca para nós brasileiros o sacrifício, o calvário de assumir o governo do Zé Sarney, que era arena contra tudo que lutou-se anteriormente. Então nós tivemos aí vem a eleição direta, crises. Vem a eleição direta e quem é que é eleito? E vem eleito o Collor. E aí com aquela irresponsabilidade, aquela desorganização. O Brasil tem dado passos, depois do fim da ditadura, passos significativos para se constituir como uma república de respeito. Deixa eu equilibrar aqui. Pablo, essa crise, como o Coach perguntou agora, é a mais grave da história do Brasil? Você acha que nós passamos por outros períodos de maior gravidade, como, por exemplo, momentos em que nós vivemos risco institucional? Nós não estamos vivendo risco institucional hoje. Mas no passado vivemos risco institucional. Isso é quase o quê? Um passo em direção à guerra civil. Isso nós já vivemos no passado. Que o Requião falou nisso hoje, você viu? Eu vi. Roberto Requião, no discurso dele, que vem aí, preparem-se à guerra civil. Então eu levei até um susto. Não, acho que não é para tanto. É um brincalhão. 64 foi. É um o próprio governo, o primeiro governo do Getúlio, foi uma grande crise institucional. A gente teve guerra civil propriamente dita aqui no Brasil, aqui em São Paulo. Então, acho que não. A gente tem uma história de instabilidade política que não é essa. Mas é crise, né? Claro. É crise econômica, é crise política. Claro. E no passado nós tivemos mais um protagonista que não temos agora. As Forças Armadas. Exatamente. Teve em 64, teve na morte do Vargas, teve na ascensão do Vargas, teve no golpe em 37. E dessa vez nós não estamos. As Forças Armadas estão cumprindo o seu papel constitucional, não é? Que é o de defender o país. Você sabe, né? Tem diversas teorias historiográficas que falam que desde a Guerra do Paraguai os militares assumiram um papel na história do Brasil que só veio terminar com 85, com o fim da ditadura, né? Chamava Salvações. Salvação Nacional. Bom, então, a gente volta já. Em 1 minuto e meio, nossos convidados continuam conversando com você que está nos acompanhando aqui na nossa dupla plataforma do Jornal da Record News.